Olá, estamos de volta com Direito em Tópicos, na aula de Direito Penal, parte geral, módulo 4. Nessa aula a gente vai estudar a classificação dos crimes. Galera, então se inscreva aí no canal, já adiantando, né? Quem puder já faz o joinha aí, já compartilha se puder com os colegas, amigos, que é aula de direito grátis aqui, beleza? Então vamos lá começar a aula direto, que essa vai ser um pouquinho extensa. Bem, classificação dos crimes, né? Bem, a classificação dos crimes, ela visa o quê? Agrupar crimes de mesma característica dentro de categorias, para facilitar a operabilidade do profissional jurídico, certo? Então, uma primeira classificação que o legislador trouxe para o ordenamento jurídico é dividir a legislação penal de forma organizada em um código e fez em duas partes, a parte geral e a parte especial, onde a parte geral ela objetiva apresentar normas gerais com seus respectivos princípios e regras a serem aplicados nas infrações penais, né? E a parte especial, ela trata da indicação dos bens jurídicos tutelados e dos tipos penais incriminadores. Bem, a doutrina ela tem apresentado várias classificações dos crimes, só que aqui nessa aula a gente vai tentar se ater às principais classificações, beleza? Então vamos tentar ser rápido aqui. Primeira classificação é crimes comuns e crimes próprios. Bem, crimes comuns são que crimes? São aqueles que podem ser cometidos por qualquer pessoa, como por exemplo homicídio, roubo, etc. Né? Isso é fácil de compreender. Agora, os crimes próprios são os delitos que exigem um sujeito ativo especial ou qualificado, como no caso do autoaborto. Entendeu? Para ter autoaborto tem que ser a mulher grávida, não pode ser um terceiro. Então é um crime próprio, só aquela pessoa pode cometer o autoaborto, só a pessoa grávida. Beleza? Os crimes próprios, eles podem ser divididos, gente, de duas formas. Podem ser crimes próprios impuros, que para a doutrina são os crimes que, se não forem cometidos pelo sujeito indicado no tipo penal, não configurará o crime. Como, por exemplo, a advocacia administrativa, que é cometido por uma pessoa que não é funcionário. A advocacia administrativa tem que ser cometido por um funcionário, certo? Então, quando não é, aqui seria um crime próprio puro, né? O outro seria crimes próprios impuros. São delitos que, mesmo que não foram cometidos pelas pessoas indicadas pelo tipo penal, pode se configurar como crime, como, por exemplo, um estranho que mata um recém-nascido a pedido de uma mãe em estado puerperal. Neste caso aqui, esse indivíduo ele responde por homicídio e a mãe não responde por crime nenhum, porque ela somente cometeria, né, se fosse o caso, né, infanticídio, mas se ela tivesse matado o filho sozinha. Como foi um terceiro, esse terceiro responde sozinho por homicídio. Bem, os crimes de mão própria, né, que é uma observação aqui para a gente colocar, né? O que seria ele, crime de mão própria? Bem, no que tange a esses crimes, aos crimes próprios, né? A gente também pode falar sobre esse tal crime de mão própria, que é um tipo de crime que exige que a ação seja feita por um sujeito ativo qualificado, devendo assim ele cometer o delito de forma direta e pessoal. Bem, nesse caso aqui não se admite coautoria. É como o caso aqui do falso testemunho, no crime de mão própria, por exemplo, seria o falso testemunho, que só pode ser cometido pela testemunha, né? Beleza? Agora a outra classificação, crimes instantâneos e permanentes. Bem, crimes instantâneos são os crimes em que a consumação se dá com uma única conduta. Não há um prolongamento do resultado no tempo, por exemplo, homicídio, furto, como a gente já viu. Já os crimes permanentes são os crimes que se consumam com uma única conduta, mas a ação delituosa ela se prolonga no tempo, conforme o comportamento do agente. Por exemplo, nós temos aqui o sequestro, o cárcere privado. Bem, para se identificar um crime permanente, a doutrina ela traz duas regras. A primeira, deve o bem jurídico afetado ser imaterial, ou seja, saúde pública, liberdade individual, por exemplo, né? E, em regra, ele é realizado em duas fases, uma comissiva e outra omissiva. Vale também aqui apontar que o que a doutrina chama de crimes instantâneos de efeito permanente, ou também chamado de delitos de Estado, né? Esse tipo de crime aqui nada mais é do que aquele crime instantâneo que tem aparência de permanente, ele só parece ser permanente, mas tudo isso devido ao que? Ao método de execução, como por exemplo o crime de bigamia, onde ao agente contrair um segundo casamento, né, tornando-se bígamo, esse estado ele vai se perdurando com o passar do tempo. Assim, nesse exemplo, né, aparentemente é um delito permanente, mas na verdade trata-se de um crime instantâneo, porque bastou casar. Agora, os crimes comissivos ou omissivos, próprios ou impróprios, né? Os crimes comissivos eles são aqueles cometidos por meio de uma ação, como no caso do estupro. Simples, né? Basta ter uma ação. Agora, os crimes omissivos são os praticados por meio de uma abstenção, é deixar de agir, né? Como, por exemplo, na omissão de socorro.
Bem, mas temos uma observação aqui nesse caso. Os crimes omissivos podem ser próprios ou impróprios. Os omissivos próprios são aqueles realizados por uma simples abstenção, como omissão de socorro. Já os omissivos impróprios, que também são chamados de comissivos por omissão, são aqueles crimes cometidos por meio de uma abstenção, mas que são cometidos por agentes que têm o dever legal de impedir o resultado, como no caso de um bombeiro que se recusa a resgatar uma pessoa que está se afogando, certo? Outra classificação: crime de atividade e crime de resultado, também material, formal, de mera conduta e exauridos. Bem, os crimes de atividade são os crimes que se consumam com a mera conduta. Esses também são chamados de crimes formais ou de mera conduta, como, por exemplo, a invasão de domicílio. Bastou invadir o domicílio, é uma mera conduta, já configura o crime. Os crimes de resultado são quais? São os que necessitam de um resultado naturalístico para que se realizem. Estes são denominados crimes materiais, gente, como, por exemplo, o crime de homicídio. Outra classificação: crime de dano e crime de perigo. Bem, crime de dano é quando é consumado de forma fácil, a consumação, na verdade, ele é facilmente visualizada em razão da lesão deixada ao bem jurídico tutelado, como no caso de uma destruição de uma janela de um carro de forma deliberada. Por exemplo, o crime de dano fica fácil de ver, né? Agora, o crime de perigo, né? Eles são os que simbolizam uma potencial lesividade, gente, ao bem jurídico efetivamente protegido. Como aqui um exemplo que a gente pode citar é embriaguez na direção de veículo automotor. Qual é o perigo que ele apresenta, né? É um crime de perigo, porque não há um perigo concreto em si, não tem aqui um crime de dano em si, né? Mas é um potencial lesividade a um bem jurídico, atropelar alguém, sei lá, causar um acidente, etc. Crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Os unissubjetivos são os crimes que podem ser cometidos por uma só pessoa, como no caso do furto. Já os crimes plurissubjetivos são os que só podem ser cometidos se houver mais de um agente, como no caso da rixa. A rixa precisa ser um grupo de pessoas se juntando para, tipo, igual o time de futebol, né? Dois times são rivais, aí eles se juntam, aí os grupos caem em briga, né? Ali a gente pode se chamar que isso é um crime de rixa, de marcaram para brigar aqueles grupos. Então é um crime plurissubjetivo. Crime simples e complexo. Bem, crime simples é um crime constituído de uma única conduta punível, como, por exemplo, a invasão do domicílio. Só há uma conduta, invadir o domicílio e pronto. Já os crimes complexos são aqueles que se formam por mais de uma conduta. Aqui o exemplo, por exemplo, o latrocínio. Aqui a gente tem o acúmulo do roubo e do homicídio. Aí configura o crime de latrocínio. Crimes progressivos e progressão criminosa, né? Essa diferenciação. Os crimes progressivos são aqueles decorrentes de um fenômeno derivado da continência implícita, gente. Ou seja, para que se alcance o resultado típico, deve ocorrer obrigatoriamente a passagem para outro delito, né? Ele vai progredindo, faz um crime menor para poder alcançar outro. Já a progressão criminosa, ela significa que representa a passagem de um crime menor para um outro maior, mas por livre-arbítrio do agente, não como no caso lá do crime progressivo, que você precisa passar por um crime mais leve para poder cometer o mais grave, né? Aqui não, aqui você muda radicalmente o crime que você está cometendo. Crime habitual, só para a gente ver aqui também, é um crime que apenas se pune o conjunto de condutas que demonstram um estilo de vida, um comportamento impróprio na visão legislativa. Aqui, por exemplo, a gente pode citar um crime habitual, é o cafetão, né? O crime do cafetão, que ele explora a prostituição, né? É um crime também apenado ali. Esse é um crime habitual, porque ele fica constantemente cometendo crime, né? É um hábito. Agora, crimes unissubjetivos e crimes plurissubjetivos. Bem, crimes unissubjetivos são os crimes com aperfeiçoamento em um único ato. Já os plurissubjetivos, subsistentes, na verdade, eu falei errado aqui, é crimes subsistentes, né? Que são aperfeiçoamento de um único ato, e plurissubsistentes são aqueles que dependem de vários atos para se chegar à consumação. Beleza? Outra classificação: crime de forma livre e de forma vinculada. Os crimes de forma livre são os crimes que contêm no tipo penal uma forma especial para que seja praticado. Já os de forma vinculada são os que dependem da consecução de atos previstos no tipo penal. Tem uma especificação lá no crime, né? Crime vago. Crime vago, gente, são os crimes que não possuem sujeito passivo determinado, ou seja, o sujeito passivo é a sociedade, né? Agora, crimes de
para a gente fechar aqui, né? Crimes de atentado. Crimes de atentado são os crimes focados na tentativa, certo? Ou seja, sua consumação é configurada meramente pela tentativa de crime. Um exemplo que a gente viu mais recente é o crime contra a democracia, né? Atentado à democracia, por exemplo. É um crime de atentado. Não precisa consumar, basta tentar, entendeu? Você já configura o crime. Bem, então aqui com essa última classificação aqui, tem muita classificação, gente. A gente pegou aqui as principais. A gente vai fechar essa aula aqui do módulo 4 Direito Penal, né, com as principais classificações, beleza? Do crime. Mas tem muito mais, tem que fazer uma pesquisa muito grande, senão a aula vai ficar muito extensa aqui pra gente e não é o foco do nosso curso, beleza? Então, na próxima aula a gente vai entrar num outro estudo que vai ser o tipo e a tipicidade penal, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.